te contar um dos motivos pelos quais tantas pessoas seguem falsos profetas e acreditam nos seus ensinos. E revelar a você, através de um pequeno trecho contido na Palavra de Deus, como identificar e desfazer a principal mentira que sustenta esses falsos profetas. Nós temos vivido dias onde o engano de Satanás tem sido estabelecido dentro de muitas igrejas através de falsos líderes. Pregações voltadas o tempo inteiro para a satisfação e para o sucesso do homem, louvores que só alimentam a alma e não voltam o nosso coração para o Senhor e nem glorificam a majestade de Deus. Infelizmente, se hoje você perguntar para a maioria dos novos evangélicos qual o real significado e função do culto ao Senhor, eles nem saberão responder. Temos visto se tornar cada vez mais comum pregações que viram piada na internet, com ideias que beiram ao ridículo, revelações falsas e todo tipo de maluquice. Mas o nosso principal questionamento é como e por que esses falsos profetas, mesmo falando coisas tão absurdas em nome de Deus, conseguem encher as igrejas. A verdade é que esses homens e mulheres que têm pregado essas falsas doutrinas só conseguem encher as suas agendas, ficarem ricos e famosos, porque existe uma multidão atrás deles que os seguem, acreditam nos seus ensinos e amam o que eles dizem. É como se essas pessoas estivessem hipnotizadas, ao ponto de não conseguirem enxergar os absurdos que estão ouvindo. A verdade é que, em grande parte, isso está ligado ao problema da orfandade e dependência emocional presente no povo brasileiro. Há uma sensação de preenchimento no coração dessas pessoas quando o profeta olha para elas, abraça como se fosse um pai, aponta na direção delas, na intenção de trazer uma revelação. E eles começam a dizer que um milagre repentino vai acontecer, começam a revelar nome, CPF, como se aquilo de fato fosse trazer um crescimento espiritual para aquela pessoa. E na verdade não traz. O povo brasileiro sofre desde a raiz, infelizmente, com lares disfuncionais. Há uma cultura de abandono. Existem regiões do Brasil que mesmo hoje em dia sofrem com os altos índices de abuso infantil. Isso acontece na maioria das vezes dentro da própria casa desde muito cedo. O Brasil ocupa atualmente o segundo lugar no ranking mundial de exploração infantil e de adolescentes, vitimando mais de 500 mil crianças e adolescentes todos os anos, perdendo apenas para a Tailândia. Quando essas crianças já exploradas vão para a escola, elas aprendem que o Estado é que tem que suprir as suas necessidades. O discurso dos falsos profetas vai de encontro à multidão de pessoas que sofrem com esses problemas desde tenra idade. É extremamente confortável ser notado por um líder, ser filmado, ouvir pregações que falam o tempo inteiro apenas de uma vitória repentina, sem esforços. Para esses falsos profetas, não existe caminho estreito. Tudo gira em torno de um grande rebuliço que Deus vai fazer na vida da pessoa por volta daqueles dias. São pregações rasas, sem sentido, sem fundamento. E a maioria dessas promessas sempre gira em torno, no final das contas, a um voto que você vai fazer em dinheiro ou entregando seus bens. Isso funciona mais ou menos como um vício em jogos de azar. A pessoa sempre acredita que daquela vez vai dar certo e daquela vez o milagre vai acontecer, e ela entrega mais e mais dinheiro e mais esperança naquele falso profeta. O falso profeta, por sua vez, alimenta o coração, a mente, as emoções daquele ouvinte, daquele seguidor, com falsas promessas de recompensa e falsas demonstrações de afeto. Ele faz aquela pessoa acreditar que é amada e vista por ele. E por causa da carência emocional inconsciente, é ali que ele prende essa pessoa e explora de diversas formas. A verdade é que não é tão difícil tocar o coração de alguém que sofre de dependência emocional, porque essa pessoa está, na maioria das vezes, frágil, com essas emoções abaladas. Mas afinal, onde fica Deus nessa situação? E antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Aqui, toda semana, você terá acesso a um conteúdo que te aproximará ainda mais de Deus e te ajudará a compreender a palavra do Senhor e crescer espiritualmente. Mas afinal, será que Deus não tem bênçãos materiais, então, reservadas para cada um de nós? Em Gênesis capítulo 17, nós encontramos um diálogo tão lindo entre o Senhor
e Abraão. E através desse diálogo, nós entendemos o que o Senhor tem no coração dele para cada um de nós, qual é o propósito que ele tem para a nossa vida e qual o caminho para viver essa realidade gloriosa. Vamos ler então o que está escrito em Gênesis 17, a partir do versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Em primeiro lugar, o Senhor deixa claro que Ele é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Ele pode fazer toda e qualquer coisa em nossa vida. Ele pode fazer então um grande milagre. Ele pode. Ele pode te dar um casamento abençoado? Sim, Ele pode. Ele pode te dar prosperidade? É claro que Ele também pode. Mas o texto não para por aí. O Senhor deixa claro a Abraão que apesar de poder fazer tudo isso imediatamente, naquele momento, existe uma porção que é a nossa parte, existe algo que nós precisamos fazer para desenvolver o relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Deus então diz a ele: viva uma vida de comunhão comigo. O Senhor criou e sonhou com cada um de nós. Ele nos ama e por causa desse amor, Ele quer ter um relacionamento conosco. Esse é um princípio que vem desde Adão e Eva, desde lá do Éden e permanece até os dias de hoje. Em primeiro lugar, Deus quer revelar o seu caráter a nós, revelar o seu coração a nós e depois, somente depois revelar então o seu poder de fazer prodígios e maravilhas em nossa vida. A verdade é que não existe cumprimento de promessa sem aliança com o Senhor. Primeiro vem a aliança com Ele e depois a promessa. A maior riqueza que o ser humano pode ter não está ligado, não está relacionado com os bens materiais, com o casamento perfeito, com uma casa linda, riqueza, carros, não está relacionado a isso. A maior riqueza que o ser humano pode ter é ser íntimo do Criador. Porque apenas o relacionamento com Deus todos os dias é que pode preencher o vazio do nosso coração, o vazio da nossa alma. A presença do Senhor é capaz de preencher a nossa vida plenamente. Como consequência desse relacionamento, o Senhor dá uma segunda ordem a Abraão quando diz que ele deve ser obediente a Ele em tudo. Quando conhecemos o amor e o caráter de Deus, somos capazes de obedecê-lo com alegria. No Salmo 19, no versículo 7, o salmista diz algo tão glorioso sobre a lei do Senhor, sobre a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Quando obedecemos a Deus, permanecemos em aliança com Ele. E aí então podemos desfrutar das dádivas que Ele tem reservado para cada um de nós. Dádivas espirituais e também materiais. A obediência aos princípios estabelecidos por Deus em Sua palavra nos leva ao cumprimento das promessas dele em nossa vida. E então, depois de dar essas duas ordens a Abraão, o Senhor promete uma descendência a ele. E por causa da fidelidade, da obediência de Abraão, ele pôde viver cada uma dessas promessas. Se existe uma verdade que você precisa conhecer e tomar posse hoje, é que Deus não precisa de fazer barganha com você. Ele não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Ele não te criou para pensar dessa forma, para viver dessa forma. O reino de Deus está fundamentado no amor e no relacionamento com Ele. Isso é o que os falsos profetas não ensinam. Através de um texto simples como esse, descobrimos uma verdade poderosa e atemporal. O Deus de Abraão é o mesmo hoje. A falta de conhecimento dessa verdade é a razão por que muitos têm sido enganados, sugados e explorados por esses falsos profetas. Deus, de fato, pode fazer qualquer coisa em sua vida, mas Ele faz cada coisa em seu devido tempo. Talvez você seja uma mulher que sofre com lacunas emocionais, que busca nas pessoas o pai ou a mãe que você nunca teve. Você aprendeu a depender de outras pessoas para preencher o vazio do seu coração. E talvez por causa dessa dependência emocional você está presa ao engano, presa a revelações, presa a profetadas, presa a profetas que te revelam coisas que não vão
vão mudar nada na sua vida e não tem mudado. Hoje o Senhor te revela a verdade contida na palavra de Deus. Hoje é o dia onde essa verdade pode te curar, te libertar e te levar a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor sem intermediários. Nós podemos viver a nossa vida dependendo apenas do Senhor, porque Ele é poderoso para curar as nossas emoções e suprir toda e qualquer necessidade que nós tivermos. Permita que essa semente encontre um solo fértil em seu coração. Reflita nessa palavra, entregue o seu coração verdadeiramente ao Senhor Jesus e saiba que a sua vida será transformada a partir de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!